Você já deve ter ouvido o termo milícias digitais. Mas afinal, o que são? O que fazem? Quem financiam? Vem com a gente que o Desinformante explica. Milícia, pelo dicionário, significa tropa, um grupo que pode ser militar ou paramilitar. É uma força paralela. Mas no nosso contexto atual, a milícia digital é um grupo que atua na esfera virtual, na internet, disseminando desinformação, fazendo ameaças, propagando discursos de ódio. Ao longo da história, partidos com viés autoritário sempre tiveram as suas milícias políticas. Na Itália, por exemplo, o Partido Fascista tinha os seus camisas negras. Na Alemanha, o Partido Nazista, os seus camisas pardas. Eles eram grupos de pessoas reais que saíam às ruas causando tumultos, agredindo adversários políticos, destruindo comércios daqueles que eram tidos como inimigos do partido. Esses grupos estimulavam o pânico e, não à toa, nunca combinaram com regimes democráticos. Agora, no contexto da internet, existem pessoas verdadeiras ou falsas que fazem a mesma coisa no plano virtual. Elas acabam estimulando discursos de ódio, agredindo no sentido de ofender ou mesmo de intimidar pessoas e também promovendo ataques a páginas e instituições que acabam tirando essas páginas e esses sites do ar. Uma coisa importante de se dizer é que esses perfis, pela tecnologia atual, podem ser verdadeiros ou não, os chamados bots. Os perfis inautênticos. Esses perfis inautênticos acabam agindo como um enxame. Quando provocados, vão com muita intensidade em determinado alvo, e esse alvo é sempre escolhido por alguém ou por algum grupo. Mas é importante dizer que as milícias digitais não são formadas só por robôs ou comportamentos inautênticos. Mas o que vale salientar é que existem comportamentos combinados. A ação de pessoas reais, articuladas com comportamentos inautênticos ou robôs, faz com que o algoritmo de determinadas plataformas estimulem a mensagem a ser transmitida, seja um discurso de ódio, seja determinada polêmica, e com isso ganhar mais repercussão dentro das redes sociais. Outro fator importante é que também, dentro da dinâmica atual, o anonimato, sejam por serem perfis falsos ou mesmo anonimatos que a internet permite, faz com que se dificulte achar as responsabilidades jurídicas, promovendo uma possibilidade de impunidade maior. É importante saber que você ter uma milícia digital também custa dinheiro. Existem financiamentos por trás, organizações, inclusive empresas que lucram promovendo esse tipo de comportamento. É sempre importante saber quem financia esses grupos. E, portanto, atualmente elas já são um instrumento político importante. E se a gente lembrar do que a gente falou no começo desse vídeo, elas atuam de formas muito semelhantes. São essas milícias responsáveis muitas vezes por ataque a adversários políticos, ataque a jornalistas, a ameaças, a propagação de desinformação e fake news que acabam tumultuando o processo democrático e também criando uma certa sensação de pânico e até mesmo medo. No método de ação política, as coisas são muito semelhantes, mas o que tem de diferença é a forma, e essa forma é dada pelas novas tecnologias atuais. Dentro dessa situação, se faz mais do que importante termos bastante atenção sobre esse fenômeno, entendendo quais são os riscos que ele traz aos processos democráticos. Mas esse fenômeno não é um fenômeno só brasileiro, ele está espalhado ao longo do mundo. Dentro desse contexto, se faz importante estarmos de olho sobre esses grupos para preservarmos o regramento do processo democrático. Como a história já mostrou, quando grupos agem de forma violenta, espalhando mentiras, estimulando o ódio, nunca foi bom sinal para a democracia. A democracia sempre foi uma conquista difícil e também frágil. Saber identificar quais são as ameaças que ela sofre ao longo do tempo é importante, e as milícias digitais, sem dúvida alguma, é uma ameaça que deve ser combatida por todos nós. Então, gostou do vídeo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas produções e até a próxima.